Olá! Chegamos então ao segundo capítulo intitulado Silly-Putty do livro Tábula Rasa de Steven Pinker. Silly-Putty era uma massinha muito popular nos Estados Unidos na década de 80 e 90, uma espécie de brinquedo, que para nós aqui algo semelhante seria aquelas amoebas e agora contemporaneamente o slime. O que significa isso? Que metáfora Pinker está querendo trazer para a gente com isso? A ideia de maleabilidade, buscando uma metáfora de Durkheim, que vai ser evocada por Durkheim de matéria indeterminada ou de coisa indeterminada, né? E que corresponde, na verdade, a uma ligação muito profunda ou uma atualização da teoria da tábula rasa, da teoria lockeana da tábula rasa, óbvio que passando por diversas outras conceituações, mas chegando na super organicidade do cultural e que seria provocada por algo de natureza indeterminada. Mas enfim, este capítulo então a gente vai ver a continuidade dos erros ou falácias, principalmente no final do século XIX, início do século XX, das três teorias, né? Da tábula rasa, do bom selvagem e do fantasma da máquina. Vamos lá. Primeiro que, no início do capítulo, Pinker toma como referência a suposição de Otto Jespersen, que descreve sobre filologia, né, e fonética inglesa, ou seja, sobre linguística inglesa, de que a língua, o inglês, ele é masculino e adulto. Óbvio, nós temos aí duas questões bastante complicadas. Primeiro, a ideia de que fonologia reflete personalidade, ou como a maneira como as palavras são ditas, o número de consoantes, o tamanho das palavras, fala sobre uma capacidade ou outra de um povo. Essa afirmação ela é, no mínimo, racista, chauvinista e sexista. Porque se eu considero uma língua, por conta de sua fonologia adulta e masculina, as línguas meridionais, então, seriam consideradas femininas, fracas ou infantis. Segundo ponto muito complicado na teoria da linguística de Jespersen, a ideia de que o clima quente provoca pessoas preguiçosas e que não vão trabalhar ou não vão interagir da maneira que os povos setentrionais. Óbvio que esses preconceitos raciais e sexistas, como o do Jespersen, eles estavam em muitos outros autores do final do século XIX e do início do século XX, que demonstravam um certo verniz científico para o que na verdade nós estamos chamando de preconceito e discriminação. Esse verniz científico, essa roupagem aparentemente mais rebuscada e bonita que a ciência tenta dar aos preconceitos, ela não ficou no ramo da linguística. Ela gerou muitos conflitos e ocasionou uma série de problemas, principalmente por conta daqueles que tentam se aproximar de uma ideia de natureza humana. Os dois grandes exemplos apontados na literatura são os exemplos de Herbert Spencer, que cria uma ideologia chamada de darwinismo social e que Pinker tenta dar o nome, na verdade, de spencerianismo social, uma vez que Darwin nunca teve nenhum comprometimento com esse tipo de leitura da realidade, porque para Spencer, as sociedades, por conta do processo de seleção natural, existiam algumas que haviam alcançado um grau de civilização mais avançado e que outras que deveriam ser desprezadas estavam em processos de adaptação e seleção inferiores. Então existiam raças superiores e raças inferiores. E outro donatário dessas mesmas ideias preconceituosas vai ser Francis Galton, que é o precursor da ideia de eugenia. Ou seja, a ideia de que povos mais avançados deveriam procriar para levar a civilização a estágios mais avançados e povos considerados por ele inferiores deveriam ser rechaçados e não deveriam procriar, ou seja, deveriam ser esterilizados para que a sociedade avançasse. Você já deve ter ouvido algo
na história com relação ao darwinismo social, ou a teoria de Herbert Spencer, e a teoria de Galton, que é a da eugenia. A gente lembra de cara do Holocausto nazista, em que muitos povos, por conta de suas condições, foram levados à morte por conta dessas ideologias, por exemplo, o nazismo alemão. Mas essas ideias, elas atingiram vários outros povos setentrionais, povos nórdicos, o próprio Canadá e os Estados Unidos, em 20 estados norte-americanos, fizeram processos de esterilização forçada de pessoas de classes sociais menos abastadas. O que a gente está tentando compreender aqui? Que a civilização tem que superar isso. E a civilização mostrou várias vezes a necessidade de superar estes preconceitos étnicos e sexistas. Tá? Foram muitas lições aprendidas no decorrer da nossa recente história do século XX. Os linchamentos, as guerras mundiais, as esterilizações forçadas, o próprio Holocausto, o apartheid na África do Sul, os movimentos racistas pró-raciais, como o Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Enfim, vivemos barbáries de separação movidos por ideias anacrônicas, concepções erradas, volvidas ou que tentavam compreender de uma maneira completamente complicada e errônea a questão da natureza humana. Pessoas de ambos os sexos e de todas as raças, com as mesmas oportunidades, têm condições de atingir qualquer posição na vida. Esse foi o grito que declarou um século XX pós-Segunda Guerra. E um século XX banhado pelas ideias do capitalismo. Racismo e sexismo, obviamente, não poderiam mais ser tolerados. A gente aparentemente aprendeu essa lição. Apesar de ver, muitas vezes, ainda nessa sociedade, pessoas ou grupos que tentam proclamar uma condição de autossuficiência ou de superioridade que não existem. Enfim, por conta desses fatos, dessas interpretações errôneas de uma natureza humana, a tábula rasa, de modo protetivo, de uma ideia de liberdade e de igualdade, ela acabou sendo adotada e modernizada várias vezes no século XX. Ela foi de tal forma modernizada que ela se acimentou num tipo de doutrina chamada modelo padrão das ciências sociais. Esse modelo padrão das ciências sociais também recebeu o nome de construcionismo social. Bem, o que é o construcionismo social? A ideia era fazer prevalecer uma ordem, uma organização social na qual as forças biológicas, inatas e consideradas imutáveis não influenciassem na explicação do comportamento de grupos sociais. Então é a ideia de que existe uma ordem social, cultural, que é superior a qualquer possibilidade genética, biológica, natural. Todos os seres humanos tinham o mesmo potencial igual para prosperar se lhes fossem dadas a criação e as oportunidades corretas. Só que sabemos, existe um universo de conceitos maior do que apenas as oportunidades corretas, de que a criação em uma família amorosa, as relações familiares e sociais. Enfim, Stuart Mill, que era herdeiro da teoria de Locke, ele é um dos grandes herdeiros intelectuais de Locke. Mill, inclusive, vai pegar as teorias de Locke e colocá-las no seio das ciências sociais, passa então a defender coisas que vão revolucionar o século XX. O voto feminino, buscando acabar com os problemas de sexismo, a educação compulsória, afinal de contas,
eu tenho que educar essa tábula rasa para ter os melhores comportamentos e os melhores pensamentos dentro dessa nova sociedade que eu estou esperando, e a melhora das condições de vida dos mais pobres. Essas ideias de Stuart Mill vão, obviamente, modernizar a tábula rasa de Locke com outro nome. Nós estamos falando de associacionismo, que era uma ideia de que a inteligência não possui categorias inatas e vai juntando ideias, várias ideias, para compor uma categoria. Essa teoria de aprendizado proposta por Stuart Mill vai ser a base da compreensão de associações de ideias e sensações. Será a base para o behaviorismo de Watson. O behaviorismo de Watson tem uma importante fala que vai se tornar emblemática no século XX, para a psicologia do século XX. Escreve Watson: deem uma dúzia de recém-nascidos sadios, bem formados, e um mundo especificado por mim para criá-los. E garanto, escolher qualquer um ao acaso e prepará-lo para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu possa selecionar. Médico, advogado, artista, comerciante e sim, até mesmo mendigo e ladrão. Independente de seus talentos, pendores, tendências, capacidades, vocações e raças de seus ancestrais. Watson está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que o ser humano ele pode ser produzido mantendo uma relação de controle das variáveis externas. Que ele poderia, então, com um recém-nascido, independente da sua biologia, de sua origem, de suas capacidades, de seus interesses, vocações, ele poderia produzir apenas manipulando ou controlando as mediações, ou seja, o ambiente externo, que ele poderia produzir um médico, um cientista ou mesmo um criminoso. Essas ideias do behaviorismo de Watson, para eles acabam abolindo, de todo modo, talentos e capacidades. Behaviorismo, teoria do comportamento, acaba com isso. A psicologia, então, para eles, deveria haver-se com um comportamento manifesto, ou seja, aquilo que é mensurável. Afinal de contas, todas essas atividades intrínsecas de uma mente, internalistas, como não podem ser observáveis, não podem ser mensuráveis, elas não são científicas e, portanto, não podem ser observadas e se tirar teorias científicas disso. Então, a psicologia devia haver-se apenas com um comportamento humano, mensurável, controlado pelo ambiente presente e pelo ambiente passado, ou seja, pela história de vida do sujeito. A associação, como proposta então por Stuart Mill, que já era uma atualização da tábula rasa de Locke, vai se tornar então a ideia de condicionamento, regido pelas ideias de estímulo e de resposta. E aí então a gente vai ter uma série de behavioristas que vão preencher de sentido essas relações entre estímulo e resposta, mas que na verdade se traduzem justamente neste duo, de que uma resposta comportamental, de que um comportamento sempre é uma resposta de um estímulo que é oferecido. É óbvio que pode haver um emparelhamento de estímulos, como dizia Pavlov, ou uma ideia de que este condicionamento ele é operacionalizado, ele é operante, como vai dizer Skinner, mas não importa o momento do behaviorismo, a gente está falando de uma atualização da ideia de associacionismo e da ideia de tábula rasa de John Locke. Tá? São estimuladas então no sujeito contingências, tá? Contingências entre esses estímulos, ou uma relação causal de causa e efeito entre os estímulos, ou entre uma resposta e uma
possível recompensa, mas sempre uma relação de causa e efeito, ou seja, de contingência direta, né, estabelecida entre estímulos e assim entre comportamentos. Skinner, inclusive, vai manter a tradição de Watson, afirmando que o estudo do cérebro era tão equivocado por procurar as causas do comportamento no organismo, em um ambiente internalista ou biológico, e não onde deveria ser realmente procuradas as causas do comportamento, que é o mundo exterior. O bom selvagem vai tornar-se o bom pombo, né? Porque ou o bom rato, bom camundongo, pois Skinner, dizendo que poderíamos condicionar os bons comportamentos, selecionar os bons comportamentos sociais, poderíamos também extinguir os comportamentos considerados nocivos ou indesejáveis dentro da sociedade. Essa utopia behaviorista vai chegar com uma promessa de novo mundo, de um mundo liberto de problemas morais e sociais. Um mundo que poderia ser pacificado justamente por uma análise em que o ambiente e as condicionantes contingenciais poderiam provocar entre estímulos e respostas. Watson chegou a escrever manuais dizendo para as mães que elas não deveriam consolar o choro das crianças, porque o consolo das mães serviria como reforçador positivo e ia habilitar que as crianças mantivessem esse comportamento de choro quando elas necessitassem de atenção. Era como se fosse uma ferramenta utilizada pelas crianças que deveria ser extinguida, né, justamente pelas relações contingenciais operantes, né? Não deveria então incentivar o choro da criança, porque com o consolo a mãe estaria reforçando positivamente esse comportamento. Psicologias então, frente ao behaviorismo, como a de William James, que considerava que percepção, cognição, emoção tinham ligações biológicas, que James chamava de instintos, né, não vão ser suportadas e vão ser suplantadas pelo behaviorismo. Uma das evoluções do behaviorismo, que vão chegar mais próximos do período contemporâneo, vai ser o conexionismo, que apenas diferenciava os humanos de rato pelo tamanho maior da tábula rasa. Na verdade, essa brincadeira proposta por Pinker estava dizendo o seguinte, que no conexionismo a diferença entre o humano e os animais é que nós humanos temos um tronco encefálico, temos um sistema nervoso central maior ou mais evoluído, uma quantidade maior de massa cinzenta, mas que a nossa ligação neural e a dos outros animais seria basicamente estabelecida pelas mesmas conexões. Então os estudos com outros animais inferiores conseguia com uma certa lisura mostrar como funcionava também a mente humana. Tá? E óbvio, eles acrescentaram os conexionistas a ideia de um dispositivo cultural que tornava esse cérebro mais maleável, como se fosse um acréscimo. Tá? O idealismo de Berkeley, outro iluminista, é apontado por Pinker como uma das grandes influências também para este período contemporâneo da tábula rasa. Para Berkeley, na verdade o idealismo de Berkeley aferia as ideias como aquilo que é essencial à realidade. Tá? Ou seja, como assim? A realidade é formada por ideias. Nas ideias não nos interessam as coisas... Nas ideias não. Na realidade não nos interessam as coisas materiais. Apenas as questões, as coisas que são fruto de uma racionalidade, de uma ideia. Tá? E este idealismo de Berkeley vai servir como um alicerce, né, intelectual para o igualitarismo, que vai ser utilizado, né, como teoria pelo pai da antropologia
moderna, para a antropologia contemporânea, que vai ser Franz Boas. Franz Boas deu um novo status à cultura, um novo entendimento à cultura, dizendo que cultura não era apenas poesia, música, teatro, literatura ou as questões artísticas. Cultura, na verdade, era tudo aquilo que era produção humana. Tudo que fosse produção do homem, inclusive a própria sociedade, é um artefato cultural. E Boas, então, vai colocar duas grandes questões para as ciências sociais no século XX. Primeiro, a ideia de que as pessoas diferem porque suas culturas são diferentes. As pessoas diferem não por conta da sua etnia, mas ou por conta do lugar geográfico que elas ocupam. Elas são diferentes porque partilham culturas diferentes. E segundo ponto, a ideia de que todas as atividades complexas são socialmente determinadas e não hereditárias. Tá? Todas as atividades complexas, elas são socialmente determinadas e não hereditárias. Olha, Boas acabou com os preconceitos, por exemplo, expostos pela linguística de Jespersen, que a gente apontou no início desse momento. Porque não tinham para Franz Boas línguas melhores, línguas piores, eram na verdade línguas diferentes, mas não positivadas ou inferiorizadas por um quesito moral. Ele acreditava, Boas, que todos os grupos étnicos possuem as mesmas capacidades mentais básicas. E essa afirmação de Boas, de que possuíam, em média, as mesmas capacidades intelectuais básicas, é algo reafirmado por todos os cientistas, sejam que defensores da natureza humana, ou sejam culturalistas. Hoje é entendido como uma máxima, como um dogma científico contemporâneo. Tá, mas Boas nunca negou a possibilidade de existência de uma natureza humana universal. A questão foram os discípulos de Boas, os alunos de Boas, que afirmaram que não eram só as diferenças entre os grupos étnicos que deveriam ser explicados pela cultura, mas todos os aspectos da existência humana deveriam ser explicados pela cultura. Exemplo disso foi um dos alunos de Boas, Albert Kreber, que passou a refutar por completo a possibilidade de algo que existisse para além da própria cultura. Kreber afirmou que não se pode admitir que a hereditariedade tenha tido algum papel na história, porque tudo deveria ser lido a partir e pela cultura, interpretado a partir e pela cultura. Para ele, para Kreber, que era discípulo de Boas, o comportamento social não poderia ser explicado por nenhuma propriedade inata da mente. E na verdade não só por nenhuma propriedade inata da mente, mas nada poderia ser explicado por qualquer propriedade da mente. Nada da mente poderia, inato ou adquirido, poderia permitir a explicação do social. A cultura seria então super orgânica, ou seja, a cultura seria independente de homens e mulheres, seria maior do que os indivíduos. A cultura sobreviveria por ela mesma. Tá? Outro culturalista dessa ordem vai ser o pai da sociologia moderna, ou o criador da sociologia, o francês Émile Durkheim. Para ele também negava a natureza humana e a anatomia, ele negava a natureza humana e a autonomia da cultura como relação às mentes individuais. Ou seja, não importa as pessoas, os sujeitos. Não são as mentes individuais que formam a sociedade. Né? A sociedade e a cultura, elas são autônomas porque vivem como uma espécie para além dos entes que a formam. Por isso uma ideia de superorganicidade, ou uma superestrutura aqui.
É a ideia de fato social que deve ser compreendido entre outros fatos sociais determinantes e não entre os estados da consciência individual. Ou seja, para fazer uma leitura da sociedade, para fazer uma leitura do que existe, não era possível, segundo Durkheim, analisar aspectos intrínsecos ou individuais, aspectos pessoais, aspectos de sujeitos em separado, mas fatos sociais determinantes dentro da superestrutura orgânica da própria sociedade. A psicologia de então vai negar crenças e desejos, substituindo crenças e desejos por estímulos e respostas. E as outras ciências humanas e sociais vão colocar essas crenças e desejos no interior das culturas destes superorganismos sociais, mas não na cabeça dos indivíduos. O desejo e as crenças passam a ser algo da sociedade, dos grupos e não das pessoas. Durkheim chamará então a tábula rasa desse material indeterminado. Na verdade, Pinker atualiza esse material indeterminado por Lilliput. E a gente aqui vai entender como esse material indeterminado, né, isso que a gente está chamando de cultura aqui, né, de slime. Tá? Justamente porque maleável, sem forma. Tá? Trata-se da cultura como superorganismo, independente dos seres humanos individuais. Dentre os herdeiros de Boas, além dos defensores dos novos quadros e metáforas da tábula rasa, vão estar Ashley Montagu e Margaret Mead, que vão defenderam o bom selvagem com a mesma altivez que vão defender essa peneira, porosa, maleável, que é a compreensão da cultura para além dos sujeitos, né? A ideia de uma tábula rasa, né, que vai apreender o social sem necessidade de fazermos um retorno às interpretações dos genes, a interpretação da biologia. A última das três teorias oficiais, que seria o fantasma na máquina, né, de Descartes, também foi adotada pelas ciências humanas e sociais no século XX, com a declaração de que tudo que não apreciamos em nós pode ser mudado. Uma ideia de processos errôneos de remodelagem e maleabilidade. Algo que inclusive vai ser apontado por Wallace, que era um pensador que foi contemporâneo de Darwin. O problema de Wallace, que acreditava que a mente era superior e não mecânica, que não estava às vias de ser parte do corpo, ou que a mente humana era então superior, uma entidade em separado do corpo. Esse pensador, ele era espírita e vai passar o final dos dias dele tentando criar meios de comunicação com os mortos. Muitos biólogos, inclusive, a gente não precisa ficar na questão, né, do Wallace, eles entendiam do mesmo modo que a vida era provocada por uma certa essência, um elan vital, como dando que para a vida, em abstrato ou psique, uma natureza diferente, uma outra possibilidade diferente daquilo que seriam elétrons, íons, química, física da célula, dizendo que a vida não é uma provocação físico-química, mas era algo etéreo, especial, que possibilitava o viver. Em outras palavras, nós estamos reafirmando novamente com essas teorias o dualismo de Descartes. Em resumo, o que Pinker está apontando neste capítulo 2 no Lilliput? A atualização das teorias. A atualização da tábula rasa, que vai passar pelo associacionismo de Mill, pelo conexionismo, pelo behaviorismo, tentando dizer à sociedade liberdade e igualdade por conta de todos os problemas provocados por teorias e vernizes preconceituosos como o de Spencer, né, e o da eugenia. Então a sociedade, para se precaver, para se prevenir de todos os horrores
dos preconceitos, do racismo e do sexismo, quis abolir de maneira drástica e dramática os pensamentos sobre biologia e sobre natureza humana, tentando atualizar então a tábula rasa, mas não apenas ela, também o bom selvagem e também a ideia de fantasma na máquina. Primeiro que a vida então não é provocada por química e física, mas por uma certa força superior, um elan vital, a atualização do fantasma na máquina. O ser humano, bom, por conta da sua percepção das entradas da antropologia cultural e pelas ideias culturalistas, era reforçada. E uma ideia de tábula rasa também reforçada, né, pelo associacionismo, pelo behaviorismo e pelo conexionismo. Enfim, nós precisamos ir em direção à trincheira para entender se essas leituras realmente são as únicas possíveis. Até o nosso próximo encontro, no próximo capítulo.